Ora, sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje vamos falar do Bispo Agostinho e da sua obra principal, A Cidade de Deus. Quem foi o Bispo Agostinho, Santo Agostinho, e a sua obra principal, que eu tenho aqui a versão bolso em francês, o tomo 1 e o tomo 2, A Cidade de Deus, La Cité de Dieu, mas que também existe em português. Principalmente eu aconselho na edição da Calouste Gulbenkian, que é uma edição muito boa, volume 1 e volume 2, portanto em dois volumes. Mas antes de vermos o livro A Cidade de Deus, a sua importância na história, vamos ver quem foi o Bispo Santo Agostinho, um pouco da sua biografia e também da sua bibliografia, da sua obra na história. Pois bem, um dos vultos mais importantes na história do cristianismo. Santo Agostinho, bispo de Hipona, foi um prolífero escritor e teólogo. Durante 1000 anos, Agostinho foi o mestre mais influente da cristandade e as suas obras continuam hoje a ser respeitadas e estudadas por muitos cristãos e estudiosos de história. Nascido Agostinho Aurélio em Tagaste, na atual Argélia, no norte da África, em 354, era filho de um oficial romano pagão e de mãe cristã devota. O norte da África era uma província importante do Império Romano em meados do século IV, fornecendo ao Império muito das suas provisões alimentícias. No entanto, o domínio de Roma sobre o seu Império estava a desfazer-se e os sinais denunciadores de decadência e tensão eram evidentes para quem quisesse vê-los. A corrupção no governo de Roma era predominante e o Império estava literalmente a desmoronar-se sobre vagas sucessivas de invasões bárbaras. Foi neste ambiente que o bispo Agostinho se movimentou enquanto criança e durante a sua vida teve de enfrentar sucessivos ataques pagãos contra o cristianismo e a Igreja. Portanto, a sua obra principal que nós hoje vamos aqui estudar, não é? A Cidade de Deus. Portanto, vamos ver um bocadinho da juventude de Agostinho, que foi uma juventude libertina, vamos ver. Enquanto rapaz, Agostinho revelou brilhantíssimo académico e saiu de casa para estudar em Madouros e em Cartago, até que o dinheiro do pai acabou quando ele tinha quase 16 anos. E depois disso regressou a casa. Foi mais ou menos nessa altura que iniciou um relacionamento com uma mulher que iria durar 15 anos. Meus amigos, há um filme muito bom que podem ver pela internet que tem mesmo o título Santo Agostinho. Eu aconselho todos os meus amigos a ver o filme, que está muito bem retratado em termos históricos. Na sua biografia Confissões, que podem ir ao meu canal Ocidente Nero e ver a apresentação do livro Confissões de Agostinho, Agostinho manifesta algum arrependimento pelos excessos da sua juventude. Todavia, estes anos formativos indiciam um jovem à procura de um significado para a vida. Quando tinha 19 anos, Agostinho começou a explorar a filosofia persa do maniqueísmo. Portanto, ele teve muitos contactos e teve uma grande comunhão com os maniqueístas. Em busca da verdadeira filosofia, esta escola de pensamento combinava os elementos cristãos, gnósticos e pagãos, dando ênfase ao antagonismo entre a luz e as trevas, um dualismo. Carne, espírito, alma e matéria. A doutrina de Manes, 216-276, e dos seus seguidores
fascinaram Agostinho e foi seu discípulo durante 9 anos. Em 383, Agostinho muda-se de Cartago para Roma e, em um ano mais tarde, perseguido a possibilidade de um posto de ensino em Milão. Foi viver para esta cidade. Foi aqui que voltou a encontrar a religião da sua mãe. Portanto, isso está tudo escrito no livro Confissões de Santo Agostinho. No seu livro Confissões, relata como um dia estava sentado num jardim e ouviu por acaso uma criança pronunciar em latim as palavras para levanta-te e lê. Levanta-te e lê. Distraidamente, Agostinho pegou num exemplar da carta de São Paulo aos Romanos que estava à mão e leu os seguintes versículos: nada de comezainas e bebedeiras, nada de devassidão e libertinagem, nada de discórdia e inveja. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não vos entregueis às coisas da carne, satisfazendo os seus desejos. Romanos 13, 14. Profundamente afetado, Agostinho foi procurar o bispo da cidade, Ambrósio, pelo qual se pode dizer que foi quase um pai espiritual para Agostinho, e começou a frequentar as cerimónias religiosas a que o bispo presidia. Decidiu-se batizar-se na véspera do dia da Páscoa do ano de 387. Em 391, Agostinho foi ordenado padre e regressou ao norte da África. 4 anos depois, foi eleito bispo de Hipona, atual Annaba, na região de Argélia, onde permaneceu até a sua morte em 430. Vamos ver também um pouco, portanto, como Agostinho também combateu as heresias que por essa altura se estavam a levantar contra o cristianismo. Entre as dificuldades que Agostinho teve de combater enquanto bispo, encontram-se 2 heresias. O norte da África era dominado por uma seita de donatistas, que se recusavam a aceitar como bispos consagrados todos os membros do clero suspeitos de, portanto, medidas benevolentes durante os anos de perseguição no Império. Agostinho reagiu à crise, escrevendo que não poderia haver nenhum rival da Igreja e que os sacramentos da comunhão e do batismo eram verdadeiros através da graça de Deus e não por causa da honradez do próprio sacerdote. Portanto, a doutrina de Agostinho prevaleceu, mas a heresia donatista continuou. A segunda heresia era igualmente difícil de combater. Pelágio morreu cerca de 420. Um monge britânico pregava uma doutrina de autoconfiança que parecia desligar o indivíduo da vontade de Deus, defendendo que as pessoas podiam conquistar a sua entrada no céu por meio das suas obras. Agostinho opôs-se, salientando que tudo o que os cristãos recebem se deve à bondade ou à graça de Deus. Essa graça era necessária face a tanta maldade que havia no mundo. Agostinho defendia que os seres humanos mostravam uma propensão para o pecado sem a graça de Deus, demonstrando na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, os seres humanos continuam a praticar o mal e a não conseguir alcançar o bem de que são capazes. Agostinho também foi um mestre da graça divina. Sendo uma pessoa que em tempos tinha vivido uma vida dissoluta, Agostinho, através da sua pregação, sublinhou a necessidade de converter o coração, já de si uma mensagem fundamental dos Evangelhos. A doutrina de Agostinho sobre a graça divina viria a influenciar o pensamento da Igreja para sempre, e não é nenhuma coincidência que Martinho Lutero, o primeiro dos grandes reformadores do século XVI, tenha sido um frade agostinho. Santo Agostinho tornou-se famoso pela sua clareza de estilo e doutrina. Empregava escribas para anotar os seus sermões enquanto pregava na igreja, e estes eram copiados e distribuídos pelos mosteiros e outros bispos. A produção literária de Santo Agostinho foi prolífica e ele abordou uma enorme variedade de assuntos. Por exemplo, quando se deparou com as crescentes ameaças das invasões do norte da África, formulou uma teoria de guerra justa, criticando o tradicional pacifismo da Igreja e justificando a morte de um agressor quando não houvesse outra alternativa para defender os direitos legítimos. A influência de doutrina de Santo Agostinho é uma combinação
do termo amor de Deus e de um desejo ansioso de conhecê-lo melhor, considerado por Agostinho como a marca da fé autêntica e genuína. Não é, pois, de admirar que pessoas de todas as áreas de crenças cristãs consigam identificar-se com diferentes aspectos da sua obra. Meus amigos, Santo Agostinho, juntamente com Tomás de Aquino, foram talvez, e junto com o apóstolo Paulo, não é, que difundiu o cristianismo da primeira era, foram talvez os dois maiores, portanto, digamos assim, maiores grandes apresentadores, digamos assim, do Evangelho e do cristianismo. Os dois maiores bispos foram, sem dúvida, Agostinho e Santo Tomás de Aquino. E nós agora vamos à obra, portanto, a Cidade de Deus, aqui em versão, mais uma vez eu mostro, versão francesa, La Cité de Dieu. Então, vamos estudar um pouco a obra, esta obra grandiosa, em 2 volumes, que mais uma vez eu digo que todos nós temos que ter a experiência de ler essa obra, meus amigos. Entre as muitas obras de Agostinho, não há nenhuma de alcance mais amplo do que a Cidade de Deus. O seu motivo propulsor inicial foi a queda de Roma, conquistada pelos visigodos em 410. Entre os que se lamentavam por aquela tragédia, havia os que Roma perderá a sua antiga preponderância, porque tinha abandonado os deuses que a tornaram grande. Logo tinha que abandonar o cristianismo e voltar à velha religião. Agora os cristãos chamavam de paganismo. Isto é, a religião dos rudes e iletrados. Antes de tal interpretação da queda de Roma, Agostinho propôs-se a escrever uma refutação. Quase imediatamente após a concluir, Agostinho comentou acerca do propósito desta obra. E vamos então ler um pequeno trecho das próprias palavras de Agostinho. Enquanto isso, Roma foi destruída pela invasão e pelo impeto arrasador dos godos, comandados por Alarico, os adoradores de muitos deuses falsos, cujo nome já corrente é o de pagãos, empenhados em fazer a religião cristã responsável por essa assolação. Começaram a blasfemar de Deus verdadeiro com uma aspereza e amargura em desuso até então. Pelo qual eu, ardendo em zelo pela casa de Deus, decidi, por conta própria, escrever estes livros de A Cidade de Deus. Contra suas blasfémias ou erros, a obra me manteve ocupado por alguns anos, porque me interpunha outros 1000 assuntos que não podia diferir. Podemos ler, portanto, nas retratações, na página 43.1. E agora vamos continuar a análise do livro A Cidade de Deus. Os alguns anos a que se refere Agostinho foram 13, portanto, 13 anos. Isto é, de 413 a 426, o tempo que Agostinho demorou para escrever A Cidade de Deus. Embora Agostinho diga que isso se deveu ao facto de estar ocupado com muitos outros assuntos, deveu-se também à ambição do projeto, que não se limitou a responder às reclamações dos pagãos, mas também chegou a recordar boa parte da história, tanto bíblica quanto romana. Para refutar o que os pagãos diziam, Agostinho recorre à imagem das 2 cidades que ambas tinham empregado, entre outros, o Apocalipse de João e Ticônio. Em palavras frequentemente citadas, Agostinho fundamenta esta cidade em 2 amores, ou princípios de ação. 2 amores fundiram-se, agora vamos a uma citação, 2 amores fundiram-se, pois, 2 cidades, a saber, o amor próprio até o desprezo de Deus, a terrena, e o amor de Deus até ao desprezo de si mesmo, a celestial. A primeira se gloria em si mesmo e a segunda em Deus, porque aquela busca a glória dos homens e tem a Deus por glória máxima, a cidade de Deus. O próprio Agostinho explica que, dos 22 livros da obra, que prefaz a obra, os 10 primeiros dedicam-se a provar que não é correto que os deuses pagãos tenham sido os causadores
da prosperidade romana e aos que pensam que os males presentes não têm nada a ver com a deidade alguma. Os outros 12 livros da obra são divididos em 3 seções. Os livros de 11 a 14 abordam as origens das 2 cidades e os 4 seguintes sobre a sua história e os últimos, do 19 ao 22, sobre os seus fins. Os resultados de tal esboço é que Agostinho dedica boa parte dos primeiros livros à história e aos muitos dos romanos, e no restante da obra começa com a criação e continua a história com a queda do ser humano, e todo um livro em que resume a história desde os tempos de Noé até os profetas e outros que abranja dos profetas até Cristo. Isto inclui também uma ampla seção na qual ele oferece um paralelismo cronológico entre a história de Roma e a que narra a Bíblia. Repetidamente nos últimos livros dessa obra são encontradas referências a outros temas que Agostinho tinha discutido antes. Por exemplo, com respeito ao tema que discutimos na sessão anterior, isto é, o âmbito do livre-arbítrio em distintas etapas da história. Agostinho diz que o primeiro livre-arbítrio que se deu ao homem quando Deus o criou íntegro consistia em poder não pecar, mas também podia pecar. O último será superior àquele a que consistirá em não poder pecar. A Cidade de Deus, 22:30, 171, 172. Em todo este esquema, Agostinho divide a história em 7 etapas paralelas em 6 dias da criação e ao 7º de descanso. Assim, ao chegar ao fim dessa extensíssima obra, Agostinho desculpa-se por não ter podido contar com maiores detalhes todo o ocorrido nas 6 idades que são paralelas aos 6 dias da criação. E agora vamos ler a última citação. Seria muito extenso tratar agora em detalhes de cada uma dessas obras desta cidade. Basta dizer que a 7ª será nosso sábado, que não terá tarde, que concluirá no dia dominical, 8º dia e dia eterno, consagrado pela ressurreição de Cristo e que simboliza o descanso eterno, e não só do espírito, mas também do corpo. Ali descansaremos e veremos e amaremos e louvaremos. Eis aqui a essência do fim sem fim, e que fim mais nosso do que subir ao reino que não terá fim. Cidade de Deus. Meus amigos, o que é que podemos dizer, portanto, desta obra vastíssima, não é? Aqui os 2 volumes, sobre a Cidade de Deus. Bom, na minha análise pessoal, eu creio que esta obra, a Cidade de Deus, reflete exatamente este conflito humano que é o homem e Deus. Ou seja, o homem voltado para ele próprio e o homem voltado para Deus. E desde o início da história da humanidade existem 2 condições do ser humano. 2 condições espirituais e também físicas do ser humano, do homem. O homem feito à imagem de Deus. E essa condição é o homem voltado para si mesmo, a cidade do homem, e o homem voltado para Deus, a cidade de Deus. O homem voltado para Deus espera e alcança entrar na cidade celestial. Esse que anseia Deus, esse que está voltado para Deus, somente entra na presença de Deus pelo amor e misericórdia e graça de Deus. Enquanto que o homem, voltado para si mesmo, constrói a cidade do homem, novamente a Torre de Babel, e está, digamos assim, destinado ao fracasso e à condenação. Não só a condenação celeste, não é? Ou seja, não entrar no reino e na presença de Deus, como também a própria condenação eterna na sua própria destruição. Meus amigos, o que é que nós vemos hoje no mundo? A completa destruição e desconstrução do ser humano. Exatamente o que está escrito na palavra, nas Santas Escrituras. Eis que os últimos tempos serão completamente de destruição.
Os homens, eu não vou agora citar o versículo, mas a palavra nos diz que os homens serão amantes de si mesmos e por aí fora, não é? Toda a desconstrução que nós assistimos e cada vez que andamos mais para a frente, cada vez que a cidade do homem mais construída, portanto, está a ficar, não é? Mais levantada está esta torre de Babel, mais o homem se autodestrói. Foi isso que Santo Agostinho quis dizer. Santo Agostinho foi muito influenciado pela última parte do Império, não é? A quando das invasões bárbaras. Mas Santo Agostinho sabia e muito bem qual era a escolha. Escolher a cidade de Deus e não a cidade dos homens. E nós hoje, o mundo hoje caminha para a cidade dos homens. Meus amigos, cheguei ao fim deste vídeo e mais uma vez no meu canal Ocidente Neri eu recomendo a leitura da obra A Cidade de Deus, que está à venda, portanto podem procurar. Há várias livrarias, como eu disse, a Fundação Calouste Gulbenkian tem uma versão, para mim a melhor versão sobre a Cidade de Deus, em 2 volumes, atenção, e são 2 volumes extensos, porque não são livros do bolso, são livros grandes, mas vale a pena comprar, meus amigos. Vale a pena ler a obra de Santo Agostinho, A Cidade de Deus, que é completamente recentíssima em termos daquilo que nós estamos a viver, não é? É atualíssima, digamos assim, é a palavra mais indicada. E fica aqui mais esta recomendação, numa altura que estamos a chegar também às comemorações do Natal. Fica aqui, portanto, esta recomendação. Espero que mais uma vez tenham gostado. Um abraço e até uma próxima.